Quando se fala de futebol, os salários dos jogadores sempre despertam curiosidade e geram acaloradas discussões entre os torcedores. Neste vídeo em especial, vamos analisar os salários dos jogadores do Botafogo em 2023. Será que as remunerações dos atletas do Glorioso estão dentro da realidade do clube? Vamos descobrir juntos quem são os jogadores mais valiosos do time. Se você quer ficar por dentro de todas as novidades do futebol em primeira mão, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ter acesso exclusivo e ser um dos primeiros a assistir aos novos vídeos. Começamos a lista com o goleiro Gatito Fernandes. O jogador paraguaio recebe mensalmente cerca de R$250 mil, totalizando aproximadamente R$3 milhões por ano. Gatito está no Botafogo desde 2017, quando veio do Figueirense, e atualmente tem 35 anos. Douglas Borges, goleiro, recebe um salário de R$100 mil por mês, o que equivale a cerca de R$1,2 milhão por ano. Ele chegou ao Botafogo em 2021. Após se destacar no Volta Redonda, e atualmente tem 33 anos. Igor Gabriel, goleiro cria da base do Botafogo, recebe mensalmente cerca de R$30 mil, totalizando cerca de R$360 mil por ano. O jogador subiu para o time profissional nesta temporada e atualmente tem 21 anos. Lucas Perry, goleiro, recebe um salário de R$250 mil por mês, totalizando cerca de R$3 milhões por ano. Ele chegou ao Botafogo em 2022, vindo do Náutico. E atualmente tem 25 anos. João Fernando, ex-atleta do Flamengo, ainda não teve os valores do seu salário revelados. Atualmente, o jogador tem 22 anos. Hugo, lateral esquerdo, recebe um salário de R$200 mil por mês, totalizando aproximadamente R$2,4 milhões por ano. Ele despontou nas categorias de base do Botafogo e foi gradualmente integrado ao time profissional em 2020. Atualmente, Hugo tem 21 anos. Rafael, lateral direito, recebe um salário de R$400 mil por mês, totalizando cerca de R$4,8 milhões por ano. O jogador chegou ao Botafogo em 2021. Vindo do Istambul, na Turquia, e atualmente tem 32 anos. Daniel Borges, lateral direito, recebe um salário de R$150 mil por mês, totalizando aproximadamente R$1,8 milhão por ano. Considerado o melhor lateral direito da Série B de 2020, Daniel Borges chegou ao Botafogo em 2021 após uma ótima passagem pelo Mirassol no Campeonato Paulista. Atualmente, ele tem 30 anos. Fernando Marçal, lateral esquerdo, recebe um salário de R$450 mil por mês, totalizando cerca de R$5,4 milhões por ano. O jogador chegou ao Botafogo em 2022 após uma temporada na Premier League, defendendo a equipe do Wolverhampton. Atualmente, Marçal tem 34 anos. De Plácido, lateral direito argentino, recebe um salário de R$200 mil por mês, totalizando aproximadamente R$2,4 milhões por ano. O jogador chegou ao Botafogo após se destacar no futebol argentino e atualmente tem 29 anos. Joel Carlos, zagueiro argentino, recebe um salário de R$200 mil por mês, totalizando cerca de R$2,4 milhões por ano. Joel é um dos jogadores estrangeiros que mais atuaram com a camisa do Botafogo e atualmente tem 36 anos. Felipe Sampaio, zagueiro, recebe um salário de R$300 mil por mês, totalizando aproximadamente R$3,6 milhões por ano. O jogador chegou ao Botafogo em março de 2022, após atuar por 8 temporadas no futebol europeu. Atualmente, Felipe tem 28 anos. Vitor Cuesta, zagueiro argentino, recebe um salário de R$800 mil por mês, totalizando cerca de R$9,6 milhões por ano. O jogador chegou ao Botafogo em 2022, emprestado pelo Internacional, e atualmente tem 34 anos. Adrielson, zagueiro, recebe um salário de R$400 mil por mês, totalizando aproximadamente R$4,8 milhões por ano. O jogador chegou ao Botafogo em 2022 após uma breve passagem pelo futebol árabe. Atualmente, Adrielson tem 25 anos.
Luiz Segovia, zagueiro equatoriano, recebe um salário de R$300 mil por mês, totalizando cerca de R$3,6 milhões por ano. O jogador chegou ao Botafogo nesta temporada, vindo do Independiente del Valle, do Equador. Atualmente, Luiz Segovia tem 25 anos. Lucas Mezenga, zagueiro, recebe um salário de R$150 mil por mês, totalizando aproximadamente R$1,8 milhão por ano. O jogador chegou ao Botafogo em 2021, vindo do Nova Iguaçu. Inicialmente, ele se destacou na base e agora busca se firmar no time principal. Atualmente, Lucas Mezenga tem 21 anos. Kaique, volante, recebe um salário de R$150 mil por mês, totalizando cerca de R$1,8 milhão por ano. O jogador também chegou ao Botafogo vindo do Nova Iguaçu em 2020. Atualmente, Kaique tem 22 anos. Tite, volante, recebe um salário de R$400 mil por mês, totalizando aproximadamente R$4,8 milhões por ano. O jogador chegou ao Botafogo em 2022, vindo do Atlético Mineiro, e atualmente tem 30 anos. Danilo Barbosa, volante, recebe um salário de R$300 mil por mês, totalizando cerca de R$3,6 milhões por ano. O jogador chegou ao Botafogo em 2022, vindo do Incheon United, da França. Danilo possui um currículo com muita experiência no futebol europeu e atualmente tem 27 anos. Patrick de Paula, volante, recebe um salário de R$400 mil por mês, cerca de R$4,8 milhões por ano. O jogador chegou ao Botafogo em 2022, vindo do Palmeiras, e se tornou a contratação mais cara da história do clube. Atualmente, Patrick tem 23 anos. Marlon Freitas, volante, recebe um salário de R$300 mil por mês, cerca de R$3,6 milhões por ano. O jogador chegou ao Botafogo nesta temporada após se destacar na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro pelo Atlético Goianiense. Atualmente, Marlon Freitas tem 28 anos. Breno, volante, recebe um salário de R$100 mil por mês, cerca de R$1,2 milhão por ano. O jovem marcador chegou ao Glorioso em 2022 após se destacar defendendo o Goiás. Atualmente, Breno tem 22 anos. JP Galvão, volante, recebe um salário de R$50 mil por mês, cerca de R$600 mil por ano. O jogador chegou ao Botafogo em 2022, vindo do Vasco. Atualmente, JP Galvão tem 22 anos. Lucas Piazon, meio-campista, recebe um salário de R$500 mil por mês, cerca de R$6 milhões por ano. O jogador chegou ao Botafogo em 2022, vindo emprestado pelo Braga, de Portugal. Ele retornou ao seu país natal após 11 anos e possui um currículo com muita experiência no futebol europeu. Atualmente, Lucas Piazon tem 29 anos. Lucas Fernandes, meio-campista, recebe um salário de R$350 mil por mês, cerca de R$4,2 milhões por ano. O jogador chegou ao Botafogo em 2022, vindo do Portimonense. Atualmente, Lucas Fernandes tem 25 anos. Eduardo, meio-campista, recebe um salário de R$350 mil por mês, cerca de R$4,2 milhões por ano. O jogador chegou ao Botafogo em 2022, vindo do Shabab Al-Ali, da Arábia Saudita. Eduardo construiu uma carreira sólida fora do país, com passagens pelo futebol português e francês. O meia conquistou inúmeros títulos e se tornou ídolo no país árabe. Atualmente, Eduardo está com 33 anos. Gabriel Pires, meio-campista, recebe um salário de R$500 mil por mês, cerca de R$6 milhões por ano. O jogador chegou ao Botafogo em 2022, vindo emprestado pelo Benfica, de Portugal. Atualmente, Gabriel Pires está com 29 anos. Jacob Montes, meio-campista norte-americano, recebe um salário de R$250 mil por mês, cerca de R$3 milhões por ano. O jogador chegou ao Botafogo em 2022, vindo do Crystal Palace, da Inglaterra. Atualmente, Jacob Montes está com 24 anos. Ai, meio-campista,
recebe um salário de R$50 mil por mês, cerca de R$600 mil por ano. O jogador é cria da base do Botafogo e subiu para o profissional em 2022 após se destacar com o Sub-20 alvinegro. Atualmente, o jovem atleta está com 21 anos. Bernardo Vale, meio-campista, destaque da base do Botafogo. Os valores referentes ao seu salário ainda não foram revelados. Atualmente, o atleta está com 17 anos. Gustavo Sauer, atacante, recebe um salário de R$200 mil por mês, cerca de R$2,4 milhões por ano. O jogador chegou ao Botafogo após 4 temporadas no futebol português, com a camisa do Boa Vista. Atualmente, Gustavo Sauer está com 30 anos. Luiz Henrique, atacante, recebe um salário de R$300 mil por mês, cerca de R$3,6 milhões por ano. Cria da base alvinegra, Luiz Henrique está na sua segunda passagem pelo Glorioso. Ele chegou ao Botafogo em 2022, emprestado pelo Olympique de Marselha, da França. Atualmente, Luiz Henrique está com 21 anos. Vitor Sá, atacante, recebe um salário de R$500 mil por mês, cerca de R$6 milhões por ano. O jogador chegou ao Botafogo em 2022, após uma longa passagem pelo futebol internacional. Seu último clube foi o Al Jazeera, dos Emirados Árabes Unidos. Atualmente, Vitor Sá está com 29 anos. Matheus Nascimento, atacante, cria da base do Botafogo, recebe um salário de R$150 mil por mês, cerca de R$1,8 milhão por ano. Centroavante goleador desde muito cedo, Matheus Nascimento subiu para o profissional em 2020, quando tinha 16 anos. O jogador é considerado a grande promessa do Botafogo para os próximos anos. Atualmente, ele está com 19 anos. Tiquinho Soares, centroavante, recebe um salário de R$500 mil por mês, cerca de R$6 milhões por ano. O jogador chegou ao Botafogo em agosto de 2022, vindo do Olympiacos. Tiquinho Soares desenvolveu sua carreira no futebol português e conquistou muitos títulos na Europa. Atualmente, o atleta está com 32 anos. Carlos Alberto, atacante, recebe um salário de R$100 mil por mês, cerca de R$1,2 milhão por ano. O jogador chegou ao Botafogo emprestado pelo América Mineiro até o final desta temporada. Atualmente, Carlos Alberto está com 21 anos. Janderson, centroavante, recebe um salário de R$70 mil por mês, cerca de R$840 mil por ano. O jogador chegou ao Botafogo em agosto do ano passado, vindo do Bahia de Feira. Ele se destacou nos amistosos do time B e foi integrado ao elenco profissional do Botafogo. Atualmente, Janderson está com 24 anos. Júnior Santos, atacante, recebe um salário de R$200 mil por mês, cerca de R$2,4 milhões por ano. O atacante jogou no time de Luiz Castro na reta final da temporada passada e foi comprado em definitivo pelo Botafogo. Júnior Santos estava no Fortaleza, mas não vinha sendo utilizado pelo treinador Juan Pablo Vojvoda. Atualmente, ele está com 28 anos. Matias Segovia, atacante paraguaio, recebe um salário de R$250 mil por mês, cerca de R$3 milhões por ano. O jogador coleciona passagens pelas categorias de base da seleção paraguaia, onde atuou como titular e foi um dos destaques no último Sul-Americano Sub-20. Atualmente, o atleta está com 20 anos. É sempre bom lembrar que esses valores são especulativos, baseados na folha salarial do clube. E assim encerramos nosso vídeo sobre o salário dos jogadores do Botafogo em 2023. E você, torcedor? Qual a sua opinião sobre a folha salarial dos atletas do Glorioso? Deixe seus comentários. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Um forte abraço e até o próximo vídeo.